Meus irmãos, a palestra hoje vai ser um testemunho de vida. Eu vou dar o meu testemunho a vocês do que aconteceu comigo e das conclusões que eu pude tirar em cima disso tudo. Então, no dia 27 de agosto de 2025, foi uma quarta-feira normal, levantei bem, fui para o meu trabalho, trabalhei o dia todo, cheguei em casa perto das 6 da tarde. Estava bem, fiquei com a família ali, jantei, aí lá pelas 11 horas por aí, eu pensei, vou dormir, estava com sono, deu vontade de deitar. Aí, pouquinho antes de ir para o quarto, eu senti algo estranho, diferente, que eu nunca tinha sentido. Fiquei em alerta. Aí esperei um pouco, voltou e veio mais forte. Aí, quando pensa que não, aquele negócio, me senti com uma pedra imensa em cima do peito, apertando e sufocando. Não conseguia mais respirar. Aí falei para o pessoal, tenho que ir para o hospital. Aí, para eu poder ir do quarto até o carro, meu filho teve que me ajudar, já fui apoiado, já não conseguia mais caminhar. E eu entendi, como eu sou médico, já tinha feito esse diagnóstico em várias pessoas, então entendi que eu estava tendo um infarto. E o negócio foi arrochando. No caminho para o hospital, eu cheguei a pensar que não ia dar tempo de eu chegar até o hospital, porque o sufoco foi grande. E aí eu rezava o Pai Nosso, e o Pai Nosso era a única coisa que aliviava. E aí, até chegar lá, começaram os atendimentos, e eu cada vez me sentindo pior, até eles fazerem os exames, chamar o pessoal e tudo. Então, naquele momento, eu achei que talvez fosse realmente morrer. Não sabia o que poderia acontecer. E aí eu pensei, nossa, eu já, tão rápido, eu cheio de planos, tantas coisas para fazer, preocupado com isso, preocupado com aquilo. E aí eu vi, naquele momento, todas as preocupações, não iam mais fazer sentido nenhum, se assim eu desencarnasse naquele momento. Aí então, fiquei pensando como as coisas acontecem, Você tem um plano, você pensa, vou fazer a minha vontade. Aí de repente, quando acontece uma situação extrema, você percebe que você não tem nenhum poder sobre nada e que a tua vontade não é nada e que aquilo que você pretendia fazer, você não vai fazer, porque você está incapacitado. E ao mesmo tempo que eu estava poucos minutos antes em casa, dono de mim, com o meu governo, mandando nas minhas coisas, eu me senti completamente sem nenhum governo, sem nenhum poder para nada. Eu vi minhas roupas sendo tiradas, todas as peças, tudo, celular, carteira, tudo entregue lá para minha esposa. E eu fiquei ali pensando, meu Deus, lá se foi, Aí, graças a Deus, teve todo um atendimento rápido, foi tudo feito na hora, desde a cateterismo, angioplastia, e eu sobrevivi. Mas, de repente, eu me vi na UTI, E naquele momento, antes de chegar até lá, quando tiraram minhas roupas, tudo, já veio a enfermeira e passou-lhe
a gilete no meu corpo, depilou tudo, até o pubis, tudo. Fui invadido, tudo foi, me encheram de furos e aparelhos, isso e aquilo. Quando eu vi, eu estava na UTI, pipipi, 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 né? Aquela barulheira, aquela coisa. E eu pensei, o que é a vida? Né? O que a gente realmente pensa e se preocupa e está aí fazendo um monte de coisas e quando menos espera, tudo pode acabar. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça é que realmente eu não estava esperando. E porque eu sempre me gabava que tinha boa saúde, que nunca não precisava tomar remédios nem nada, tanto que essa foi minha primeira internação na vida. Fui parar logo na UTI. Então, eu fiquei pensando, né, que a gente, naquele momento, que tudo que é aqui da matéria, tudo que a gente tem, não é nada. E que tudo fica, e que é tudo ilusão. Quanta ilusão que a gente está correndo atrás, quanta coisa que a gente busca e nem sabe se precisa. O nosso ego, a nossa arrogância, a nossa vontade, que isso foi o que deu para ver, que a nossa vontade é tudo misericórdia divina. Enquanto Ele nos dá a misericórdia dessa vida, nós podemos exercer a nossa vontade. Mas se Ele tirar a misericórdia de nossa vida, nós não temos como exercer mais a nossa vontade e vamos prestar contas. Depois eu saí de lá e aí fui no mercado numa segunda-feira, ainda de repouso. Fiquei aguardando um pouco ali meu amigo Johnny, que vinha vindo com as compras. E eu fiquei olhando as filas no mercado, tinha muita gente, cheio de filas. E as pessoas com umas caras tudo bravo, não tinha ninguém assim, não vi ninguém faceiro sorrindo. De preferência, um tentando passar na frente do outro. E aí eu pensei, as pessoas não se amam. As pessoas vivem competindo, vivem se medindo umas com as outras e uma querendo ser melhor. Todo mundo quer o primeiro lugar para si e o último para os outros. Então, deu para refletir e ver que realmente nós não somos nada se não for a misericórdia de Deus. Nós não temos poder nenhum. E nós fazemos tudo errado aqui nesse mundo. Porque eu fiquei olhando para as pessoas e pensei, por que não se amam? Por que não se abraçam? Por que não estão rindo, não estão brincando? Todo mundo preocupado, todo mundo com suas coisas para resolver. A gente, claro, precisa tocar a vida, precisa resolver as coisas, mas a gente deve fazer isso tudo com calma, com paciência, com amor e viver cada dia com intensidade, como se fosse o último. Ninguém sabe o seu dia. Então, o médico, depois que me atendeu, ele disse, doutor, dessa vez bateu na trave, porque foi uma obstrução total da coronária direita e seus ramos dominantes. Mata. Se não tivesse sido atendido rápido, morria, foi total. Então, a gente não tem a ideia do que está acontecendo dentro de nós. E por isso nós precisamos levar Deus a sério, porque a única coisa que importa naquele momento é para onde você vai. Eu pensei, entrego para Jesus meu espírito, pensei que Ele me acolheria, assim eu acredito, acho que estou preparado, mas, na verdade, na hora, ninguém quer ir.
Não existe essa coisa, eu estou pronto para morrer. Não. No fundo, ninguém quer morrer. Todos queremos viver. E a vida, em verdade, ela é uma passagem, né? Todos sabemos disso, mas todos esquecemos disso. Só que a vida pode ser eterna se a gente assim cumprir aquilo que Deus Jesus entregou para cada um aqui nesse plano, você fazer a tua parte, crescer, evoluir, aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a perdoar, aprender a ser um irmão de verdade, contribuir com a humanidade. E eu entendi que eu fiquei por intercessão divina e porque minha vida é útil. Muitas pessoas precisam de mim, graças a Deus. Fico muito feliz por ser útil às pessoas e poder ajudar. E o que eu lamento é de ver tantas pessoas que têm um caminho, uma ajuda e não se importam, desprezam. Pessoas que veem as coisas, sabem da verdade e fazem o errado. Então, tudo são escolhas. Conforme cada um escolhe, assim vai a sua vida. E as preocupações, por isso que Jesus fala, por que andeis preocupado com o que vais vestir, com o que vais comer? Não se preocupe, porque Deus, assim como Ele alimenta as aves, como as flores, tudo que crescem, Ele vai cuidar de vocês, vai cuidar de cada um de nós. Basta a gente fazer a nossa parte. Então, o que eu queria que vocês compreendessem é que a gente pode viver mais leve, a gente pode viver com mais amor, com mais simplicidade, e que toda a aparência desse mundo, toda a vaidade, todo o ego vai ficar aqui. E tudo que eu tinha que fazer, toda a preocupação, né, ficaria aqui e eu não poderia fazer mais nada. Então, por que corremos tanto? Por que todos os dias aquela preocupação e contas para pagar e não sei o quê? Se a gente, na verdade, precisa apenas viver. Não é tão difícil assim, sempre tem um serviço, sempre tem um emprego. É claro que precisamos batalhar, porque aqui nós temos que sustentar a nossa vida. Então, o recado é que ninguém sabe o seu tempo. Ninguém sabe quando isso pode acontecer. E, graças a Deus, estou bem, né? Vou continuar a minha luta e, mais do que nunca, estou entendendo o quanto a gente precisa ser útil para a sociedade, para as pessoas e para tudo, e nunca ser uma pedra de tropeço na vida dos outros. Devemos sempre facilitar o caminho para todos passar, para que quando a gente for passar, também o caminho seja facilitado para nós. Muitas vezes nós podemos fazer coisas, ajudar o outro e dizemos não. Muitas vezes, né, a gente faz de conta que não viu, vira de lado e deixa a pessoa se lascar sozinha. E a gente pode, muitas vezes, fazer alguma coisa. Então, o alerta é que não deixem passar as oportunidades. Aproveite e sempre que puder ajudar alguém, ajude, porque isso vai ser muito bom na hora do juízo final de cada um. Então, meus irmãos, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que reflitam e vejam que essa situação ninguém escapa. Não de ter um infarto, mas de chegar de cara com a morte. Ela pode vir de várias maneiras e pode ceifar a vida de qualquer um. E por isso que nós precisamos estar realmente preparados, que é no dia a dia levar Jesus a sério, levar o amor, permanecer no amor de Jesus, obedecer os seus mandamentos, para que assim
a gente esteja com a consciência tranquila e na hora que for chamado, estejamos prontos para assim prestar conta.